Malaquias capítulo 3, versículo de 6 a 12. Finalmente chegamos àquele verso tão famoso, quase o verso mais famoso da Bíblia, né? Não sei se é mais famoso que não julgueis, para que não sejais julgados, né? Acho que Mateus e Malaquias são dois textos muito conhecidos e igualmente mal interpretados, infelizmente, irmãos. Igualmente mal interpretados. A intenção de pregar seriado com os irmãos são muitas, e muitas são as bênçãos em pregações assim, sequenciais. Uma delas é ajudar a entender a Bíblia, porque a gente está passando aqui por todo o livro, e ao entender como o pensamento está sendo desenvolvido no livro, quando a gente chega em passagens assim, nós temos mais informações para compreender o que esta passagem está dizendo, para depois nós aplicarmos a passagem aos nossos corações. Então vamos à palavra do Senhor, em Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem de Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tenha compaixão de nós e nos assista com o teu Santo Espírito, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe andar pelo erro, mas leva-nos, Senhor Deus, a compreender a tua palavra em totalidade, para que sejamos edificados e colocados nossos pés sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês já jogaram pega-vareta? Aquele brinquedinho? Lembra aquele brinquedinho? Pega-vareta. Tem uma preta no meio que vale 50 pontos. Da nossa época, né, irmão? Da nossa época, né? Os jovens aqui já conhecem pega-vareta, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Né? Jogo de palitos, né? Como é que joga aquele trem, né? Estou falando como mineiro. Você espalha aquele monte de vareta e você tem que tirar uma e não pode mexer na outra, né? Tem gente jogando pega-vareta com a Bíblia e abrindo a palavra e tirando um versículo sem tocar nos outros, e isso atrapalha muito o entendimento da Bíblia. Talvez esse seja um verso mais tirado de contexto, né? Ele e Mateus 7, não julgueis, são igualmente muito usados fora de contexto, e usar esses textos, usar a Bíblia como se fosse um jogo de varetas, tirando um texto, tirando um versículo sem tocar nos outros, é muito prejudicial. Eu vivi também, da minha época, e da época dos irmãos, da maioria dos irmãos aqui, aquele negocinho chamado caixinha de promessas, né? Aquilo é uma aula excelente para má interpretação bíblica, porque você pega um texto ao aléu, assim, ao acaso, e o tira do contexto, e meditando nele sozinho, e as pessoas... Não é ruim isso, mas se você fizer isso desatenciosamente, você vai ser guiado a interpretar um texto sem olhar onde ele estava. É muito perigoso concluir algo que ele não está dizendo. Não está dizendo. E, irmãos, ao passar por
todo o livro do profeta Malaquias, nós precisamos pensar, para concluir, o que Deus está dizendo aqui, em tudo que já foi dito. Em tudo que já foi dito. Tá? Antes de dizer o que já foi dito aqui, passar pelas essas perícopes, por esses trechos que nós já expomos aqui, e depois eu vou editar e colocar lá no YouTube, lá, para quem quiser ler, ouvir, ouça tudo de novo. Mas eu preciso dizer do contexto, que ajuda muito a gente a entender o livro de Malaquias. O profeta Malaquias é o último do Antigo Testamento. Depois dele é João, que é o último dos profetas. Mas do Antigo Testamento é o último, Malaquias. Depois de Malaquias são 400 anos de silêncio. Deus não se revela a nenhum profeta durante 400 anos depois de Malaquias. E Malaquias está profetizando num tempo em que o templo de Salomão havia sido reconstruído por Neemias, Zorobabel, Esdras, foram usados por Deus no retorno da Babilônia para a terra prometida, para reerguer o templo de Salomão. O templo de Salomão havia sido destruído pelos babilônios, e ele foi totalmente destruído, derrubaram tudo, ficou nada. Aí o povo volta do cativeiro 70 anos depois, e constrói o templo do jeito que dá, trancos e barrancos. A obra foi paralisada por tentações, por pessoas que se infiltraram e desmotivaram o povo. Leia Esdras e Neemias, você vai entender isso. Mas o povo recobra o compromisso com Deus, e ele volta e constrói tudo. Ageu e Zacarias são os profetas do tempo da reconstrução. E depois passam mais cerca de 70 anos, e o povo cai na rotina, sem nada extraordinário da vida com Deus. Não havia mais aquela glória que havia no templo de Salomão, que a glória de Deus enchia o lugar, fumaça, arca da aliança, enfim, não havia mais nada daquilo. Agora era tudo muito minguado, muito diferente daquilo que os pais desse povo aqui que ouviu a profecia de Malaquias dizia a eles. Era tudo muito diferente. E Israel caiu na tentação de achar ruim a rotina, de achar que Deus havia se esquecido deles e que não compensava adorar a Deus. Não compensa adorar a Deus. Por quê? Por que não compensa adorar a Deus? Porque os povos ao nosso redor prosperam sobre nós. Eles dominam a nós. Os assírios estavam dominando Israel. Israel tinha que reportar a um governante. Já estava sob o jugo de uma outra nação. E ele não tinha liberdade para ter um rei. Tinha um governador. Que até no livro do profeta aqui nós vemos, olha, vai te apresentar perante o governador, versículo 8 do capítulo 1, está se referindo a esse governador que estava sobre eles. Então eles se achavam oprimidos. Onde está o nosso rei? Onde está a liberdade da nossa nação? Onde está a nossa independência? E eles ficavam entristecidos com aquilo, e o culto a Deus, que era uma função dos sacerdotes, foi perdendo a força, porque eles ficaram desestimulados. Eles deixavam de adorar a Deus com ardor, com o coração, e eles se entregaram ao ritualismo, e tinham lá que matar a ovelha, e eles, puxa, vinha aquele cara lá para eu matar aquela cabrito de novo, tem que ir lá matar o cabrito, aí vai você, tipo assim, vai lá, mata esse cabrito logo, e fazia as coisas tudo mais ou menos, e eles estavam presentes diante de Deus ritualisticamente, né? Externamente, mas o coração deles estava longe do Senhor, porque eles estavam magoados com Deus, porque Deus não estava dando a eles aquilo que eles queriam, então eles ficaram ali chateados com Deus, e faziam tudo do jeito que dava, e então eles ficaram indiferentes à voz do Senhor, indiferentes à lei do Senhor, indiferente aos estatutos do Senhor. E nós lemos Ezequiel aqui de propósito, capítulo 11, que fala que quando nós recebemos um novo coração, e ele repete isso no capítulo 36, nós amamos os estatutos de Deus e andamos nos seus juízos, andamos na sua palavra. Leia o Salmo 119 em casa,
São apenas 176 versículos, né? Só apenas isso. 15 minutos você lê. Mas você vai ver o amor à lei de Deus. O salmista tem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a sua palavra. Então a lei de Deus é o centro da vida do crente, do regenerado, do servo do Senhor, da família da aliança. A lei de Deus, a palavra de Deus é o centro dela. E a palavra de Deus deixou de ser o centro, e coisas externas passaram a ser o centro, né? E eles tornaram-se parciais, e começaram a cometer muita injustiça social, muita promiscuidade. Eles se casavam com qualquer um, e largavam as mulheres com que eles haviam se casado na sua juventude. Estava tudo errado, porque eles perderam o referencial. Eles se deixaram levar pelas aparências dos povos ao seu redor e se corromperam com a teoria de que a grama do vizinho é melhor, é mais verde do que a minha. E Deus não estava me abençoando. E eles se perguntam: de que vale seguir a Deus? Vocês vão ver isso no próximo sermão, né? Versículo 14 do capítulo 3. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles se perguntavam essas coisas. Eles se perguntaram, poxa, e falavam: que canseira é cultuar a Deus. Que canseira é cultuar a Deus. Eles caíram no desprezo à palavra do Senhor, e o culto a Deus se tornou algo chato, tedioso, que enfadava o coração deles. Mas Deus, que ama pecadores, mas não ama pecadores para deixá-los no seu pecado, ama pecadores para transformá-los, chama o povo todo pela instrumentalidade de Malaquias a uma audiência. E aqui, versículos de 1 a 5 do capítulo 1, ele fala: eu amo vocês sendo vocês quem são, porque eu elegi vocês. Eu elegi vocês. O meu amor é eleição. Amei a Jacó, odiei Esaú. Está aqui, primeiros versículos de Malaquias, capítulo 1. Meu amor é assim. Meu amor é assim. E por isso eu vou corrigir vocês. Porque eu quero que vocês honrem meu nome. O único povo que adorava a Deus era Israel. O único povo. E Deus havia se revelado a esse povo, a Israel, e mostrado: como é que vocês vão me honrar desse jeito, com o culto desta forma. Israel aprendeu, mas trocou as coisas e estava agora precisando ser restaurado a volta ao culto a Deus, a centralidade do culto a Deus como nação, como um povo que pertence a Deus. Então Deus começa a mostrar os pecados de Israel para eles. Ele começa com os líderes, começa com o sacerdote. O juízo sempre vem primeiro sobre a casa de Deus, sobre os que lideram, né? Por isso não tenham pressa em ser mestres, e por isso há uma grande responsabilidade sempre em pregar, porque aquele que prega será mais julgado ainda, porque o pecado do pregador, ao distorcer as escrituras, leva muitos a pecar. Grande é essa responsabilidade, grande é meu temor aqui, diante de vocês. E o Senhor reprova os sacerdotes quanto ao culto deles. Eles estão fazendo tudo errado. Eles precisam voltar a ter o coração amando o culto a Deus. Precisavam voltar a temer ao Senhor e não profanar o culto a Deus, dizendo: que canseira, como está escrito no versículo 13 do capítulo 1. Vocês têm que parar de desprezar o Senhor. Vocês têm que levar a sério o que vocês estão fazendo. É uma honra cultuar a Deus. É uma honra levar o povo a cultuar o nome do Senhor, o Rei dos Exércitos, como ele se apresenta ao povo de Israel por Malaquias, o Senhor dos Exércitos. Então, ele chama a atenção dos sacerdotes por 2 vezes,
e fala que eles devem ser os guias que levam o povo a se prostrar diante de Deus, a mostrar a beleza de Deus, a grandeza de Deus com o seu trabalho. E depois de chamar a atenção dos sacerdotes, ele chama a atenção do povo de Deus, a partir do versículo 10 do capítulo 2. Olha, vocês, povo de Deus, vocês estão errando porque vocês estão se casando com qualquer um e se separando das suas mulheres. Isso enfraquece o povo, enfraquece a igreja, isso desonra o meu nome. Não façam isso, se arrependam disso. E depois, no final do capítulo 2 e capítulo 3, nós temos Deus falando que ele vai trazer o Redentor. Mas antes de trazer o Redentor, ele vai enviar aquele que vai preparar o caminho. Está falando de João. João, aquele do camelo, que veste roupas, pele de camelo e mel silvestre, e come gafanhotos. Ele preparará o meu caminho, o caminho do meu Redentor, aquele que há de salvar e julgar. É Jesus que salva e julga. É Jesus que ninguém consegue ficar alheio ao Evangelho. Ou nós amamos a Cristo, ou nós odiamos a Cristo. Ninguém ouve o Evangelho e fica indiferente. E o Senhor avisa: olha, vocês precisam se arrepender e parar de me desonrar. Vocês estão me desonrando. Os sacerdotes estão me desonrando. A nação está me desonrando. Arrependam-se. Eu quero salvar vocês. Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu amo vocês. E eu sou pai de vocês. Se eu sou pai, eu quero honra de pai. Olha o versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? O livro todo está falando de honra a Deus. E honra através de culto. E honra através de obediência. Culto obediente. Deus não quer que o cultuemos, nunca quis que o cultuemos de qualquer maneira. Deus quer que o cultuemos de forma obediente à sua palavra. Deus não quer que a gente imagine um culto a Ele, mas Ele quer que a gente o cultue do jeito certo, do jeito que Ele mandou. Então se arrependam disso. Da mesma forma, Deus não quer que vivamos de qualquer maneira. Ele quer que a gente viva de uma maneira que o honre, que o agrade. Por isso é importante, sim, jovens que me ouvem, nem sei por qual vez mais, mas que me ouvem, casem-se com pessoas que Deus aprova, casem-se com crentes. E vocês que estão casados, não se separem. Só há possibilidade de separação, 2 motivos, é outra pregação. Lê Mateus, você vai entender isso. Mas isso importa sim. E diante de todas essas coisas que são fáceis de entender, surge no meio da igreja um pensamento chamado dispensacionalismo, que tem atrapalhado muito a gente entender e aplicar isso para nós hoje. O dispensacionalista é um pensamento que está lá no neopentecostal, que está aí muito forte em nosso meio, muito forte mesmo, que fala que essas coisas são para Israel e ficam lá atrás. E a gente não precisa nem olhar direito para isso. Você precisa de olhar só para o Novo Testamento. E isso estraga, joga a Bíblia fora, reparte a Bíblia. O dispensacionalista, ele reparte as Escrituras em 7 dispensações. 7 dispensações. Graças a Deus eu não decorei, né? Mas fala que é o período da inocência, o período da lei, o período do não sei do que, o período não sei do que. Então, cada parte dessa só serve para quem estava lá. E ele fragmenta as Escrituras e traz muita confusão. E um dos problemas do entendimento de Malaquias, aqui nessa parte, é exatamente o pensamento dispensacionalista, que fala que a gente não precisa da lei de Deus. A gente não precisa da lei de Deus. Você precisa só do Evangelho lá. Mas o que é o Evangelho sem a lei? A lei de Deus
É útil para nós, sim. Quando Deus prometeu que converteria o nosso coração, Ele disse que nos daria amor pela sua lei. E que o amor à lei de Deus é a característica de que nós somos seu povo. O rebanho do seu pastoreio. Nós só somos rebanho do pastoreio de Deus quando vivemos pela sua lei. Pela sua lei. É verdade que as leis cerimoniais caíram, porque o próprio Novo Testamento nos informa que Cristo cumpriu todos os cerimoniais para nós, e Ele é o que os cerimoniais apontavam. Então, as festas, os templos, o tabernáculo, a Arca da Aliança, essas cerimônias do Antigo Testamento, esses símbolos de culto, apontavam para Cristo, e Cristo veio. Então agora nós não precisamos dos símbolos, nós temos Cristo. Mas ainda fica a lei moral, fica a lei moral, fica a lei de Deus dando direção para a vida, as ordens de Deus que direcionam a vida. Essas leis agora servem para a nossa santificação, elas não servem para a nossa justificação, porque desde que o homem pecou, o homem é salvo por graça. Salvo por graça, sempre foi graça, meus irmãos, sempre foi graça. E os dispensacionalistas dividem, inclusive dividem a vinda do Filho do Homem, o fim dos tempos, né? Eles dividem isso. Eles falam que lá no fim do tempo haverá a grande tribulação, que você vai ter que ser salvo quase na briga, né? Sem o Espírito Santo. É muito complicado. Isso é muito prejudicial. Então nós temos que olhar para a lei de Deus, meus queridos, para buscar o caminho da nossa vida, o caminho que agrada a Deus, o caminho que agrada a Deus, porque sempre foi por salvação. Tanto é que ele anuncia isso aqui no nosso texto, do versículo 6. É por isso que eu não consumo vocês, porque eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, pois desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Olha a questão dos meus estatutos aí. Vocês estão desviados dos meus estatutos. Vocês estão achando que está tudo bem, e não está. E exatamente esse é o problema, você que me ouve aqui talvez pela primeira vez. Todos nós nascemos desviados dos estatutos de Deus, e precisamos, por um ato de graça e amor, voltar, ganhar o coração que ama os estatutos, que se volta para os estatutos, volta para amá-los, volta para obedecê-los. Isso é a salvação. Então, Deus está anunciando isso para aquele povo que está ouvindo esta mensagem. É por isso que eu não acabo com a raça de vocês agora, porque se eu ignorasse a minha graça, o meu amor, a minha eleição, o meu favor, eu acabaria com a vida de vocês, mas eu não mudo. Eu fiz uma aliança com vocês, eu chamei Abraão. Vocês não são filhos de Abraão? Vocês não são filhos de Jacó? Jacó não é um descendente de Abraão? Eu não amei a Jacó e odiei Esaú? Vocês são filhos de Jacó, vocês são filhos da eleição. Por isso que eu não consumo vocês, que eu não acabo com a vida de vocês, porque eu fiz uma aliança com vocês e eu não mudo. Se eu disse que amo, eu amo até o fim, mas não amo para deixá-los do jeito que vocês estão. Eu amo para transformá-los, eu amo para modificá-los, eu amo para lhes dar um novo coração, eu amo para lhes dar novo nascimento, eu amo para lhes dar amor aos meus estatutos, amor à minha palavra. Vocês vão andar no meu caminho, vocês serão a figueira plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não cai, porque se alimentam do rio da palavra de Deus. Vocês serão meu povo, a minha nação. Então, filhos de Jacó, eu não vou consumir vocês, porque eu vos amo, e apesar de vocês vos desviarem dos seus estatutos e não guardar os meus estatutos, eu estou chamando vocês ao arrependimento.
tornai-vos a mim. Tornai-vos a mim. Tornem para mim. Se arrependam. Se arrependam. Vocês estão me desonrando com o meu culto, com a família de vocês e com vocês estão pensando de mim. Porque vocês estão pensando de mim que está tudo bem e não está nada bem com vocês. Vocês precisam se arrepender. Vocês estão pensando em que havemos de tornar para ti. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas isso é mentira. Não tem nada bem entre os homens e Deus. Está tudo mal. O problema essencial do homem, que as pessoas não conseguem compreender, a não ser que recebam um novo coração, é exatamente esse. Todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus e precisam de um Redentor. Você precisa de um Redentor. Você precisa de Jesus. Não tem nada bem. Se tivesse tudo bem, Jesus não teria descido do céu para habitar conosco e morrer na cruz. Mas Ele desceu indicando que nós não podemos nos salvar. Não está nada bem conosco. Nós precisamos ser redimidos. Nós precisamos aprender a honrar a Deus, porque a vida do ímpio e a questão do livro toda é essa: vocês estão me desonrando. Vocês estão me desonrando. Torno a dizer, com o culto, com os sacerdotes, com a família de vocês, com quem vocês estão casando, de quem vocês estão separando, e o que vocês estão fazendo da minha palavra. E vocês estão interpretando a vida de uma forma equivocada, achando que está tudo bem e não está nada bem. Vocês estão dizendo que não precisamos retornar a ti. Aí Deus pergunta no versículo 8, roubará o homem de Deus? É claro que ninguém rouba de Deus. Deus é dono de tudo, gente. Deus é dono de todas as coisas. Por isso nós lemos o Salmo 50 aqui. Dele são os touros, dele são os animais do campo. Ele conhece todas as aves. Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Ele é dono de tudo. Ele é dono desse planeta. Atos capítulo 17 vai nos dizer que nós ganhamos respiração de Deus. Você respira porque Deus te dá respiração. Atos capítulo 17. Deixa eu pegar a referência. É o versículo 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo em que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. Nós somos feitos para buscar a Deus, para amar a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para nos alegrar na presença de Deus. Só que perdemos isso, e agora precisamos ser levados para lá de novo. Precisamos ser despertados pelo próprio Deus. Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando dinheiro? Não. Vocês estão me roubando honra. Honra. Vocês estão me roubando honra. Como que vocês estão fazendo isso? Quando vocês não sustentam os sacerdotes que fazem o culto a mim acontecer. Como assim? Quando vocês, pensando no que eles estão ouvindo pela primeira vez, irmãos, lá atrás ainda, quando o povo de Israel não dava o dízimo, faltava comida na casa de Deus, faltava mantimento para o culto, faltava sustento para o sacerdote, faltava condição de viverem, e com isso o culto enfraquecia. Os sacerdotes entraram, é um ciclo de problemas. O sacerdote prega mal, faz tudo com canseira, é enfado, é zangado com Deus, e o povo, por sua vez, se lança nos seus pecados, casa com qualquer um, vive qualquer um, enfraquece tudo, e não dá o dízimo, porque o sacerdote faz mal, que desonra a Deus, e parará, e pererê para nós. Eles entraram numa espiral descendente de pecados. E o culto a Deus estava sendo enfraquecido, porque eles não dizimavam.
Eles eram chamados pela lei de Deus, a lei de Moisés, a dar os dízimos de tudo. Tudo. Números, capítulo 18, versículo 21 em diante. Números 18. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Números 18, versículo 21 em diante. Aos filhos de Levi, que são os sacerdotes só podia ser da família de Levi, não valia ninguém, só o Levi, tá? Aos filhos de Levi, dei o quê? Todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para não levarem sobre si o pecado e morram. Quer dizer, não é para que qualquer um cultue de qualquer maneira. Tinha os levitas, eles faziam o culto acontecer do jeito que Deus mandou, para que o povo não morra. Então, esse povo que se dedicaria a fazer o culto acontecer, viveria pelo dízimo, comeria, compraria, existiria, sustentaria pelo dízimo. Mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em ofertas, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Então é isso que passa desapercebido por muitos e muitos que leem esse texto. O que está acontecendo aqui é o culto a Deus estava sendo enfraquecido pela falta de dízimos. E eles estavam achando que está tudo bem. Está tudo bem. Vai qualquer jeito, vai qualquer coisa. Vamos gastar dinheiro com o que a gente quer. Vão lá dar um rolê no meio das filisteias, né, das cananeias. Vão lá gastar o dinheiro com luxúria. Sempre teve isso, irmãos. Sempre teve isso. Isso não é fruto do nosso tempo, não. Só não. Então, meus queridos, Deus está chamando a atenção deles para a honra deles. E a primeira coisa que honra a Deus é o culto. O culto a Deus. O culto a Deus é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Por isso o Salmo 50 está dizendo que aqueles que se aproximam de Deus cultuando da boca para fora são um lixo. Deus vai os julgar. Deus vai julgar todo esse povo que se apresenta diante de Deus da boca para fora, que cultua Deus externamente, mas vive a moda vão-se embora. Vive como se a lei de Deus não existisse. Vive como se Deus não requeresse de nós santidade. Esse povo vai ser julgado. Esse povo não é crente, é lobo. Esse povo não ama Deus, esse povo ama a si mesmo, e está procurando um Deus que dê as coisas que eles querem. E isso não é salvação. Salvação é buscarmos o que Deus quer, é nos livrar dos nossos desejos, é abandonar os nossos caminhos e abraçar o caminho do Senhor, a lei de Deus, que é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a direção da nossa vida. Então, aqui, quando chegamos no fatídico versículo 10, não, antes ainda, versículo 9, vocês estão sendo amaldiçoados por não dizimar. Como? Como que isso está acontecendo? Eles sustentavam o culto a Deus, eles sustentavam a família dos levitas, todos os levitas viviam por causa dos dízimos. O dízimo faltava, o culto faltava. Logo, eles eram amaldiçoados pela falta de exortação, pela falta de exposição da palavra de Deus, pela falta da leitura da Bíblia, porque eram os sacerdotes que liam a lei diante do povo. Se o serviço dos sacerdotes falta a intercessão deles com Deus, falta a direção para a vida deles, e eles eram amaldiçoados naturalmente por causa disso. E eles entravam nos seus pecados, eles se casavam com qualquer uma, eles misturavam no culto a Deus e viravam uma bagunça, e a família deles ia degradando. Eles deixaram de ser uma família deleitosa, uma nação deleitosa, uma nação que honra a Deus. Irmãos,
A causa deles terem sido levados para o cativeiro babilônico foi a desonra do nome de Deus. Porque quando Deus faz uma aliança conosco, Ele coloca o nome dEle em nós. Nós somos chamados povo de Deus, povo de Yahvé, povo de Yahvé. Se o povo de Yahvé vai para o cativeiro, se o povo de Yahvé é desterrado, se o povo de Yahvé passa fome, o que os povos vizinhos falam? Olha lá, olha o povo de Yahvé, está sofrendo. Olha que Deus vagabundo. Olha que Deus chinfrinho. O nosso Deus é melhor. Nosso Deus é melhor. A gente está aqui nos bacanais, está aqui nas orgias, a gente está aqui enchendo a cara de tudo quanto é porcaria e vivendo a moda qualquer jeito. E o Deus de Israel é aquilo lá. Então, a desonra do povo desonrava a Deus. Porque Deus colocou o seu nome no seu povo. Por isso Deus é tão interessado em nossa santidade. Porque a nossa infidelidade de vida desonra a Deus. A sua boca suja desonra a Deus. A sua desonestidade desonra a Deus. A sua fofoca desonra a Deus. A minha boca suja, a minha fofoca, a minha desonra a Deus. Os meus caminhos maus desonram a Deus. O que esse monstro repugnante fez com seus 2 filhos? Desonra o nome do Senhor profundamente. Por isso que na lei de Deus está escrito que ele deveria ser morto. Tão grave isso é. Tão grave isso é. Isso desonra o nome do Senhor pelas nações. Isso é gravíssimo, meus irmãos. Gravíssimo. Por isso que as famílias desestruturadas desonram a Deus. Elas vivem mal, e ao viver mal, o nome de Deus vai mal junto. Meus queridos, há muito para falar, e o tempo está acabando. E eu vou adiantar. Quem sabe a gente vira uma escola, tem muita coisa para falar aqui, uma EBD, né? Sobre essas coisas todas, mais devagar. Então, por isso, tragam os dízimos à casa de Deus. Tragam os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro. O que é isso? Junto do templo de Salomão, reconstruído por Esdras, havia um quartinho, um cômodo, que era para guardar os recursos que os levitas se serviam. Esse quartinho chamava Casa do Tesouro. É lá que era guardado tudo que as pessoas davam em ofertas e dízimos. Por isso, tragam a casa do tesouro. É isso que significa. Tragam ao templo. Tragam aos sacerdotes. Eles vão dar o fim certo. Eles vão colocar no lugar que tem que colocar e vai usar do jeito que eles têm que usar. E eles são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis por trazer. Eles são responsáveis por administrar. Não queiram administrar aquilo que você não foi chamado para administrar. Preocupe-se com a sua parte. E Deus fará o resto. Deus vai cobrar de cada um, assim como vai cobrar daqueles que usam o dinheiro que as pessoas trazem para se enriquecer hoje. Eles vão pagar caro. Então, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Leiam com cautela. Para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Casa de quem? De Deus. De Deus. Para que haja comida na casa de Deus, para que os sacerdotes vivam e produzam culto, e faz o culto acontecer, e tenha serviço sacerdotal, e tenha serviço levítico. Era para isso que era o dízimo. Então, para que haja mantimento na casa de Deus, e me provai nisso que? Em haver sempre culto a Deus, em haver sempre mantimento, em Deus sustentar a propagação da palavra dele no meio das nações, em Deus sustentar a pregação do evangelho no meio de um povo bárbaro. O dízimo era para isso, para que as outras nações vissem que os povos de Israel se dobravam ao Deus de Israel e cultuavam a Deus de Israel do jeito que o Deus de Israel queria, e eles eram abençoados ao voltar-se para os estatutos de Deus, pelo serviço dos sacerdotes, dos levitas. E se o povo de Israel deixasse de fazer isso com o seu dinheiro acontecer, tudo minguava e a nação caía em desgraça. Então, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos,
Logo, a consequência lógica disso, de eu levar o meu dízimo para a casa do tesouro e possibilitar o culto acontecer, eu vou ser abençoado, as janelas do céu vão se abrir, a palavra de Deus, o culto vai acontecer, Deus será honrado, glórias ao nome do Senhor, a minha vida volta para o eixo, eu volto a parar de olhar para o meu nariz, para onde meu nariz está apontando, e olho para a palavra, e olho para o meu Senhor, que deve ser cultuado, e eu serei abençoado, e minha casa será cheia de bênçãos. Está falando para a gente vai encher o bolso aqui não, irmãos. Dízimo não é moeda de troca, dízimo é devoção, dízimo é amor à palavra do Senhor, dízimo é amor ao culto. É isso aqui que está dizendo nesse texto. Se eu não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que é isso, sem medida? Tem gente que estica o texto onde o texto não vai aqui, e fala que você vai encher o bolso, né? Vai encher o bolso, vai ganhar um carro. E assim, eu estava pensando até hoje cedo aqui, que por pregar essas coisas, acho que eu nunca vou ganhar um carro, né? De algum membro assim, pastor, vou te dar um carro. É porque quem prega essas, ao contrário do que eu estou pregando, e vocês conhecem muito bem esse tipo de pregação, fala que o cara tem que dar o sacrifício, né? Tem que dar o sacrifício, quanto mais dinheiro você der para Deus, mais Deus vai ser obrigado a te dar. Aí nessa levada aí eu vi uma postagem há muitos anos, de um cara que deu uma Land Rover Evoque, né? Aquelas top, quando lançou, e mandou uma mensagem para um pastor desses aí, e falou, olha, aquele carro lá na garagem é para você, né? Eu falei, eu não vou ganhar esse trem, porque eu não prego essas coisas, né? Nós temos que ser devotos a Deus com nossos dízimos somente, tá? Devotos a Deus. Você não precisa, né, encher o bolso do pastor, não. Pastor presbiteriano, meus irmãos, é sem salário fixo. Tem salário fixo. Pastor presbiteriano aqui, a maioria ganha a mesma coisa. Só os caras que têm muitos anos numa igreja ganham um pouco mais. Tem mais membros, eles ganham mais um pouco. Mas os pastores presbiterianos do nosso presbitério ganham tudo a mesma quantia. E ele não ganha mais porque entra mais dinheiro no gasofilácio, não. É o mesmo dinheiro. Para o pastor ganhar mais, ele tem que pedir, conselho, estou precisando ganhar, estou apertado, não está dando, me ajuda, dá um aumento. Beleza, vamos ver se dá. Pô, bate com as finanças da igreja? Tem condição? Tem. Então, beleza, pastor, acho que está na hora. Aí sim, acontece desse jeito. Estou explicando para mostrar para vocês que acontece desse jeito. Todo final de ano, a gente presta contas de onde vai cada centavo que entra nesse gasofilácio aqui. Vocês sabem para onde vai. Todo final de ano a gente presta conta. Tem uma comissão de exame de contas aqui, 3 em 3 meses, que se reúne e olha tudo que a gente gasta. Sabe de tudo, tudo transparente. Enfim, nós não queremos enganar ninguém, mas nós queremos ser sinceros com a palavra de Deus e dizer que não participar do sustento da obra do reino de Deus é desonrar a Deus. É isso que esse texto está dizendo. Não participar do sustento da obra de Deus é desonrar a Deus. Essa é a grande lição desse texto. E nós somos abençoados pela obra do reino de Deus. Ela volta para nós, a bênção volta para nós, com a manutenção da pregação do Evangelho, com a manutenção da correta administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Isso volta como bênção para vocês desse jeito, com edificação, com sempre exortações para nós todos nos voltarmos para Deus em obediência, porque é isso que Ele quer de nós. Deus está interessado em obediência. Samuel disse isso, olha, Deus não está interessado em sacrifícios vazios, Deus está interessado em obediência. Saul voltou desobedecendo a Deus, uma ordem de Deus, aquele rei ímpio, e era para ter matado todo mundo, ele não matou ninguém, pegou um monte de cabrito e tal, não, eu trouxe para a gente sacrificar para Deus, né? Sabe como é? Aí Samuel falou, meu querido, Deus não está interessado em seu sacrifício, não, está interessado na sua obediência. Então, essa é a lógica, e a lógica de todo o livro, é a sua obediência que está em jogo aqui.
É honrar a Deus pela obediência. Eu obedeço a Deus e faço o culto do jeito que Ele quer. Eu obedeço a Deus e vivo do jeito que Ele quer. Eu obedeço a Deus e eu sustento o culto, eu sustento tudo isso com as minhas finanças, que faz parte da minha vida. Por essa causa, repreendei o devorador. Irmãos, devorador não é um demônio. Devorador é um gafanhoto. Tinha 3 tipos de gafanhoto. O migrador, eu esqueci. O cortador e o devorador. É um gafanhoto, um bichinho que é grilo, do graúdo. Ele é graudão, é quase um camarão terrestre, né? Eu já pensei nisso. Será que tem gosto de camarão? Vamos experimentar, né? Juntar meio quilo de... João Batista comia, deve ser bom, gente, né? Que parece um camarão, né? Só que voa e anda e come mato. Enfim, pronto, né? Por quê? Aqui precisa, as pessoas transportam esse texto para o Novo Testamento sem fazer as devidas considerações. Aqui, o povo de Deus estava sob a promessa de terra prometida. E as desgraças e as maldições sobre a terra era isso, a terra seria infrutífera e pragas virem sobre a terra. Uma das pragas mais temidas para um fazendeiro é gafanhoto. Gente, eles comem tudo. É uma nuvem. De fato, é igual olhar uma nuvem, cobre o céu, o sol, e posa aquele monte de bicho e come tudo. O que deixa o outro come. Então, por isso que fala que vinha o migrador, depois o cortador e depois o devorador. Come tanto de lamber o buraquinho da onde sai a raiz ali. Ele come até no dente não ir. Então, Deus falou, eu vou repreender porque Ele está falando de um povo que ainda estava sob a promessa da terra. Da terra. Essa promessa da terra aponta para o céu para nós agora. A gente não tem mais promessa de terra física. Infelizmente, eu sou doido para ter um cantinho de terra, né? Mas, infelizmente, não tem essa promessa mais de terra. Isso acaba ali na nação de Israel, até Cristo vir. Quando Cristo veio, a nação de Israel, povo de Israel, pátria Israel, da bandeirinha azul lá, com a estrelinha, perde o sentido bíblico, perde o sentido para nós aqui agora. Não tem mais compromisso com a nação de Israel. Ela serviu, ela trouxe a Jesus. Agora a nação, território de Israel, perdeu sentido. Por isso que a gente não usa símbolos de Israel no nosso culto. A gente não tem bandeira de Israel. Eu não uso kippar, nem aquela estolazinha bonitinha. Não uso essas coisas porque não faz sentido. Isso pertenceu a Israel. Isso fica para trás. Isso fica para trás. Então, o que aponta para nós a repreensão do devorador são os nossos pecados, meus irmãos. O nosso maior problema são os nossos pecados. O que devora as nossas bênçãos, o que devora a nossa vida, o que devora a nossa comunhão são os nossos pecados. E é nisso que nós temos que nos preocupar. Quando nós sustentamos a obra do reino de Deus pelos nossos dízimos, a repreensão de Deus vem sempre, é mantida, a manutenção da repreensão, da exposição da palavra de Deus para consertar os nossos caminhos. Então, o devorador é repreendido. Eu paro de errar, porque eu estou sempre sendo exortado, sempre sendo cuidado, sempre sendo levado para frente, sempre edificado. E assim, a nossa vide no campo não será estéril. Isso tinha uma razão, de fato, territorial para Israel, porque ele vai plantar um pé de uva e a uva vai encher o cacho. Mas para nós aqui é o símbolo. Isso é o símbolo. Para nós aqui nossa vida será frutífera. Nós teremos o Espírito de Deus em nós. E o fruto do Espírito de nós: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Nós seremos cheios deles. Pelo reino de Deus em nós. Pela manutenção do reino de Deus. Todas as nações vos chamarão felizes. Que povo diferente é aquele. Que povo diferente é aquele que se dobra ao Senhor. Ele é diferente, ele vive diferente, né? Ele não está desesperado no meio da crise, ele confia no seu Senhor. Ele não anda ansioso por coisa alguma, mas ele sempre leva as suas
tribulações, as suas ansiedades em oração e súplicas perante o Senhor. Aquela nação é deleitosa, os crentes são diferentes. Vocês entenderam, meus irmãos? É disso que estamos falando, é disso que a Escritura está falando. Infelizmente, muita gente distorce. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês essa noite. Muito feliz de poder entender isso. E oro a Deus para que Ele faça eficaz isso em vocês. E não caiam no conto do vigário. Irmãos, é sempre graça. É sempre graça. Talvez você esteja com pergunta ainda na cabeça. Dízimo é válido para nós hoje ainda, pastor? Olha, o princípio do dízimo é válido para nós sim. Coríntios, é o texto de Coríntios que nós lemos aqui, ó. Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 15. Dê com alegria, dê para manter o reino de Deus, dê generosamente, dê consistentemente, regularmente, dê proporcionalmente ao que você tem. É isso que Deus quer de você. Por isso o dízimo é uma excelente referência para nós. 10%, todo mundo está dando 10%. Eu não estou dando mais que você, é proporcional, é mensal, porque é regular. Eu quero ser abençoado por esse ministério, por isso que eu sustento. É isso que significa seu dízimo. Eu quero ser abençoado por essa igreja. Eu quero que essa igreja cresça. Eu quero que pessoas sejam ajudadas por essa igreja. Irmãos, a gente não faz mais porque falta recurso. Eu acredito tanto no dízimo que se todo mundo que é crente, que é membro aqui, fosse dizimista mesmo, e infelizmente não são, nós não precisaríamos pedir nada para ninguém, em festa, em aniversário, em nada. Ia ter sempre recurso. Eu acredito nisso. Não ia pedir para fazer campanha, para pagar nada. Ia ter recurso. Provai-me nisso. Em ter sempre recurso para o reino de Deus, no povo de Deus, na casa de Deus. Só que as pessoas estão querendo se provar lá na casa deles, né? E não na casa de Deus. Porque eles estão pouco se importando se a casa de Deus está aberta ou não. Está caindo aos pedaços ou não. Se os missionários estão sendo sustentados ou não. Se os pastores fiéis estão sendo sustentados ou não. Pouco importa. Eles que se virem para lá, que façam por amor. Enquanto eu estou aqui vivendo por ganância. Então, muito cuidado, meus irmãos. O que as nossas atitudes estão dizendo. E tragam seus dízimos. Para que o reino de Deus continue. Para que vocês sejam abençoados pela pregação constante da palavra de Deus, pela exortação constante a uma vida de santidade. É isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você largue seus pecados, que você tenha uma vida transformada pela palavra de Deus e que você viva em novidade de vida, que você viva diferente, que você saia da onde você está e vai viver como Cristo quer, como Deus quer, abraçado com Jesus, junto com esse monte de pecador que está aqui, ó, todo mundo, eu inclusive, o maior de vocês aqui, o mais pecador. Estou aqui porque eu sei que Jesus é maior do que o meu pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e todos somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E o pastor é dizimista, meus irmãos, porque eu amo esse trabalho, eu quero ser abençoado por esse trabalho, né? Família do pastor é dizimista. A gente está aqui junto, para que o reino cresça e sejamos todos abençoados. Vamos orar, meus queridos, vamos orar. Ó Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Tira a venda, tira as escamas, tira os impedimentos mentais, tira toda a influência das maluquices teológicas que tem por aí, da nossa mente, e nos faz um povo bíblico, um povo que ama a Tua palavra, o povo que nega a si mesmo, o povo que se dobra em obediência a Ti. Tenha compaixão de nós, Senhor Deus. Abra o nosso, Senhor Deus, coração, faz de nós terra frutífera, terra deleitosa, Senhor Deus, onde a Tua palavra frutifica, Pai querido, terreno fértil, Pai querido, conforme a Tua parábola, ensinada por Ti mesmo a nós, Senhor Deus. Sejamos coração, Senhor Deus, fértil, que frutifica 100 por 1, 20 por 1. Ó Deus, que exalemos o bom perfume de Cristo, que Cristo seja notado em nós, que as pessoas possam ver diferença em nós.
Pai querido, que nos unamos mais em amor a Ti, em amor a sustentar o Teu reino, o Teu trabalho, a Tua obra em nós, Senhor Deus. Ó Deus, o Senhor poderia fazer isso tudo sozinho, mas o Senhor escolheu usar o Teu povo, para o Teu povo pregar, para o Teu povo ensinar, para o Teu povo cultuar. Então, Pai querido, usa-nos, Senhor Deus, santifica-nos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Tenha compaixão de nós, Senhor Deus, tenha compaixão de nós. Misericórdia, Pai querido. Nós clamamos misericórdia, Senhor Deus. Tira o nosso coração da ganância, tira o nosso coração da ideia de lucro, do ganha-ganha, do qual a nossa nação está enojada, está afundada nesse ciclo de ganha-ganha, de egoísmos. Pai querido, olha para nós, olha para a nossa crise, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós. A crise da nossa alma e a crise da nossa sociedade, que agora, Pai querido, está penando por causa de trabalhadores que estão sendo, ó Deus, fustigados por altos impostos. Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor Deus. Envia sobre nós governantes que Te amam, Senhor Deus. Governantes que sejam, Pai querido, em favor, honestos, em favor do Seu povo, de um povo, desta nação, do nosso Brasil. Tenha compaixão de nós, Pai querido, e leva-nos a uma devoção pura diante de Ti. Gratidão, Senhor Deus, que façamos tudo por gratidão, porque temos tudo de Ti, e de Ti recebemos bênçãos, Senhor Deus. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Transforma a nossa vida, nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.